Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pelas orações. Antes de qualquer coisa, quero publicamente agradecer a Deus pela vida da Tânia, minha esposa. Completa mais um ano. Eu sei, e todos sabem. Desses 63, 51 comigo. Realmente foi um presente de Deus. Casamento é uma coisa divina. Casamento é uma coisa divina e deve ser sempre enaltecido, defendido, proclamado, e que os nossos casamentos sirvam de modelos para que outros entendam que isso é criação de Deus, não é invenção nossa, é criação de Deus. E quando nós encontramos a pessoa com a qual vamos completarmos como uma só carne, isso é uma dádiva de Deus. Então, quando a gente encontra, a gente não abre mão desse bom tesouro, né? A gente preserva e guarda. E vocês conhecem Tânia aqui, conhecem superficialmente Tânia em casa pelas coisas que ela posta, pelas coisas que ela mostra, mas eu sou testemunha do que é a minha casa. Eu sou testemunha do que é cada cantinho daquela casa ali. E a nossa rotina é algo assim que muito mexe comigo. Não tem nada lá em casa que não seja feito com muito carinho, com muita excelência, com muita dedicação, com muito capricho. São coisas assim. Eu já derramei lágrimas muitas vezes na minha casa, vendo coisas sem que Tânia nem soubesse que eu estava chorando. Mas não era um choro de tristeza, não, era um choro de agradecimento a Deus. De agradecimento, porque também eu agradeço a Deus por Ele me dar essa percepção, que não é muito comum nos homens, né? A percepção dos detalhes, né? De você ver as coisas nos detalhes. Teve uma vez que eu entrei no banheiro, aí nosso banheiro tem aqui a pia, do lado tem um cesto, onde ela coloca ali os papéis higiênicos armazenados, que não estão em uso, e em cima desse papel tinha um rolo assim de papel higiênico. E do próprio papel ela fez um lacinho assim, eu tirei foto daquilo. Guardei para mim aquilo ali, porque são coisas assim, que são detalhes. E é uma coisa que eu ensino, inclusive, aqui no ministério, né, das pessoas que estão comigo. A beleza daquilo que a gente faz é vista nos detalhes. Não é vista no todo. A beleza é vista nos detalhes. O todo todos fazem. Os detalhes é o que fazem diferença. E os detalhes lá em casa são preciosos demais. Graças a Deus pela tua vida. Eu te amo com toda a força da minha alma. Não. Com toda a força. Você sabe disso. Enquanto a Ana estava orando por ela, eu estava pedindo ali, Senhor, me dê força para ser o marido que ela precisa e que ela merece. Essa era a minha oração. Às vezes as coisas estão acontecendo no culto e muitas vezes eu oro em cima das coisas que estão acontecendo no culto. Por exemplo, qual foi o refrão que a Cristina ficou repetindo aqui da música? O que foi, Cris? Ele foi... Olha, ela estava repetindo isso e eu estava ali orando, Senhor, eu quero lembrar disso em cada instante da minha vida. Enquanto eu estiver andando, dirigindo, fazendo as minhas coisas, essas coisas não podem sair da minha cabeça. Senhor, não deixa eu me distrair. Senhor, não permita que eu perca essa fé, essas esperanças, essa realidade não saia da minha vida, porque eu sei que é muito comum a gente trazer as coisas teológicas só no universo do pensamento e do culto, do domingo, mas quando a gente leva essas verdades para o cotidiano, é aí que a gente faz diferença. E essa foi a minha oração enquanto Cristo estava aqui repetindo esse refrão.
E eu trago esse ensinamento para você. Ore a Deus no cotidiano das coisas que você vê, das coisas que Ele faz você ver. Ore a Deus, agradeça, né? Seja perceptível os detalhes, né? Os detalhes, como eu disse, fazem diferença. Então, quando você estiver aí dirigindo, andando, no teu lazer, faça o que Ele mesmo disse. Repare os lírios do campo. Repare as aves dos céus. Olhe à tua volta. Olhe pessoas sorrindo, olhe pessoas que não conseguem sorrir. Perceba a realidade à tua volta. E dentro dessa realidade você leve uma vida de oração com Deus. Uma oração em cima de fatos que você está vendo. Assim também com a Escritura. Quando você está lendo a Bíblia, ore a Deus pela leitura da Escritura. A gente chama isso de leitura orante. Leia orando. Leia conversando com Deus. Porque o que você está lendo, é a palavra que Ele te deu. Então, são princípios assim, que eu rogo a Deus que sejam aplicados na vida de todos nós. Né? Honre sua casa, olha seus filhos que te deu, aquilo que você tem, quando você perceber o cantinho da tua casa, as coisas do dia a dia, ore, perceba a Deus na tua vida, para não nos tornarmos pessoas insensíveis. Ok? Chega de falar de mim. Vamos falar da palavra do Senhor. O irmão Taniel já orou aqui, agora eu quero, com muito temor no coração, eu quero expor um texto para a igreja, que é um texto bem profundo, bem relevante, bem próprio, atual, sempre atual, mas que nós precisamos observar com muito cuidado, que é o capítulo inteiro de Romanos 13. É o desafio que eu tenho com a igreja hoje aqui, de expor esse capítulo da palavra de Deus. Vocês que estão aí acompanhando sabem que nós estamos discorrendo sobre Romanos há alguns meses. E hoje nós estamos chegando no capítulo 13, já que o capítulo 12 nós finalizamos na semana passada. E o capítulo 12, ele estende assim, o tapete para o capítulo 13, de modo que você precisa entender o capítulo 13 como desdobramento do final do capítulo 12, para vocês entenderem bem essa dinâmica do texto, essa estrutura literária contida na carta aos Romanos. Como é o capítulo inteiro, então eu me atrevo a não ler o capítulo, mas sim caminhar com vocês por ele, por esse capítulo aqui. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, eu queria reafirmar aqui para todos nós, lembrando inclusive daquilo que eu falei no sermão passado, na introdução, há algumas coisas que a Bíblia fala da igreja que devem nos chamar muita atenção. Quando o próprio Jesus fala sobre seus discípulos como luz do mundo e como sal da terra, isso deve ser entendido de uma forma que traga a nós nosso senso de responsabilidade, de compromisso com a verdade que nós cremos. Quando ele fala que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra, aqui é um ponto interessante, porque Jesus não falou para a gente tentar ser, e Jesus não falou que nós seríamos um dia. Ele falou que os discípulos dele são o sal da terra e a luz do mundo, de maneira que, se nós não vivermos como sal e como luz, nós estamos negando nossa própria identidade. Nós estamos negando quem somos aos olhos de Deus, e com isso não conseguimos viver para que glorifiquemos aquele que nos fez sal, que nos fez luz. É um ponto interessante para a gente entender, porque nós vemos de uma cultura religiosa, mesmo evangélica, que, querendo ou não, ainda é uma cultura de religiosidade pontual, ainda é uma coisa muito do domingo, ainda é uma coisa muito do sermão, ainda é algo muito do templo, muito disso aqui. Mas o cristianismo não é cristianismo do templo. A igreja, viveu alguns séculos da sua existência sem um templo.
sem um lugar como esse. Então, a vida cristã, ela não se resume ao templo. Ela, de fato, ela é exercitada fora do templo. E quando a gente entende isso, vocês lembram que eu falei ainda agora que eu estava orando enquanto o Cris e os irmãos aqui do louvor estavam repetindo um refrão que falava de morte, de ressurreição de Jesus, e que eu orava para que no meu cotidiano isso seja constantemente lembrado. Por que eu falo isso? Porque a cruz, ela tem que exercer centralidade na nossa vida. A cruz está no centro da nossa vida, no centro do nosso comportamento, da nossa vivência, da nossa convivência. O Evangelho nos salvou e nós devemos viver à luz daquilo que o Evangelho mostra. Como diz o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, um dos discípulos dele, ele diz que a graça se manifestou salvadora e se manifestou salvadora nos educando para vivermos nesse presente século aqui. Quando ele fala de viver no presente século, ele está falando da vivência na arena da vida. Ele está falando da vivência dentro da realidade crua que nos cerca. E ele diz para que possamos viver de forma santa, justa e piedosa. E é só assim que a gente é a luz do mundo, só assim que a gente é sal da terra. E a gente precisa ter cuidado com um ambiente como esse, porque esse ambiente é uma bênção de Deus. Termos um lugar para nos reunirmos, para cultuar a Deus, e entender que o culto é sempre a nossa adoração àquele que nos salvou e o nosso desejo de obedecer àquele que nos salvou. Ao cultuarmos, nós adoramos a Deus e recebemos suas instruções, e ao praticarmos suas instruções, nós glorificamos o nome dele, porque os homens veem as nossas boas obras e glorificam a Deus que está nos céus. É isso que o Senhor Jesus ensinou. Mas a gente tem que ter cuidado com o templo, porque você deve concordar comigo que não é difícil nós termos um comportamento moldado a esse lugar. Um comportamento aqui, muitas vezes eu não estou falando que isso é nocivo, que isso é proposital, eu estou falando que isso é comum, nós nos apresentarmos de uma maneira que não é necessariamente a autenticidade do nosso cotidiano. É comum, o ambiente pede isso. É um ambiente religioso, é um ambiente envolvido por uma atmosfera religiosa, que tem uma liturgia, que tem seus princípios. A gente não pode fazer aqui qualquer coisa, o ambiente é sagrado, é santo. Mas nós também somos santos por onde nós andamos. E nesse capítulo, Paulo aprofunda isso. De uma forma assim muito... como é que eu vou dizer para vocês? De uma forma muito confrontadora. Nos confronta a nossa vida. Eu acho esse texto importante para quem quer viver à luz do Evangelho. Eu acho esse texto importante para quem quer ser cristão fora do ambiente cristão. Eu acho esse texto muito, mas muito importante pelo momento que nós vivemos como cristãos que fazem parte da nação brasileira. Então, esse texto é muito importante por conta de perguntarmos para nós mesmos quem é que molda o nosso pensamento, de onde vem a nossa visão da realidade do mundo à nossa volta. Qual é o ponto de partida da nossa cosmovisão. Isso é importante, porque nós podemos ter um discurso religioso verdadeiro aqui, mas a nossa mente, nossas opiniões, nossos comportamentos, nossa forma de agir, podem estar sendo orientadas por outras fontes e não pela fonte da Escritura. Podemos ser orientados pelas ideologias que norteiam e que nós nos simpatizamos. Podemos estar orientados pelas redes sociais que bombardeiam lá. Você dá um clique lá na tua rede social e ele já entende que você está buscando aquilo. Daqui a pouco o teu celular está bombardeado daqueles assuntos que você, às vezes, sem querer. E isso tudo vai, de alguma forma, formando opiniões, formando pensamentos. Então, o meu cuidado com esse texto é mostrar para vocês que nossas opiniões, nosso comportamento, nossa forma de viver não vem da cultura que nos rodeia, não vem da ideologia que nos simpatizamos, ela vem da Escritura. O cristão não pode ser movido por uma ideologia. O cristão não pode ter uma visão de mundo vindo de uma ideologia, sobretudo uma ideologia, se uma ideologia filosófica, uma ideologia política, seja lá qual for, não pode ser. A gente tem que estar constantemente nos indagando sobre
nós fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Por que a nossa opinião é essa? Por que nós opinamos assim? Por que eu estou protestando contra isso? Por que eu estou tecendo o meu comentário? De onde vem a base desse comentário meu? De onde vem aquilo que me impulsiona a essa reação com isso ou com aquilo do meu cotidiano? Porque aqui você sabe como agir. Aqui você sabe que você ama o teu irmão, que você abraça o teu irmão, que você vai orar, mas lá fora vai ter gente com opiniões diferentes de você, vai ter coisas que vão indignar você, haverá coisas que você vai achar injusta, que você vai achar incorreta. A pergunta é, qual é o teu crivo? O que te leva a dizer isso está certo, isso está errado? Isso não está legal, isso está. Esse é o ponto. E Paulo aqui, nesse capítulo, de forma brilhante, como é comum a Paulo, ele vai falar de 3 coisas importantes demais. E a última delas já é uma transição para o capítulo 14. Numa primeira parte desse capítulo, ele fala nada menos do que a relação do crente com as autoridades superiores. Autoridades governamentais, autoridades de todo tipo, que o cristão vive e convive com elas. Como o cristão lida com as autoridades. Mesmo que sejam autoridades que ele, cristão, não se simpatiza com elas. Como ele lida. O que impulsiona a atitude desse crente com as autoridades que estão sobre ele. O que muda o pensamento e as atitudes dele. Paulo fala isso aqui, de alguma maneira. Até o verso 7. Do verso 8 até o verso 10, ele fala de algo interessante que nos faz entender que o que move todo esse comportamento nosso com a realidade à nossa volta é o amor a Deus, que é ratificado pelo amor ao próximo. Isso, irmão, você não encontra em lugar nenhum, só no cristianismo. E num terceiro momento, meio que entendendo que às vezes é possível e acontece uma certa apatia mental e espiritual, de conhecimento da nossa vida, ele então roga um despertamento daquilo que ele chama de um sono ou de uma inconsciência espiritual, a falta de discernimento espiritual da realidade material à nossa volta. Ele pede a hora de vocês despertarem do sono, e ele faz isso de uma maneira tão preciosa que ele diz que a maneira de nos despertarmos do sono e compreendermos a realidade material à luz de uma realidade espiritual é contemplar que o dia da nossa salvação ou da consumação da nossa salvação está se aproximando. Então ele traz uma visão escatológica da vida cotidiana como algo que nos impulsiona e faz com que nos despertemos de uma sonolência espiritual. Obviamente que ele não está falando do sono material, do corpo, ele está falando da apatia, ele está falando do adormecimento, do discernimento espiritual, da perda da consciência do que é ser cristão no mundo não cristão. Aí vocês têm que despertar disso. Então, vamos por parte, e que Deus possa nos capacitar para expor esses 14 versículos no tempo que nós temos, e que saiamos daqui conhecedores de responsabilidade sobre a nossa vida. Eu já posso dizer para você, muito cuidado com o que você repete, com o que você fala, se você está sendo eco de alguma coisa e do que você está sendo eco. Quando você testa comentários, de onde vem esses comentários? Qual é a base da tua vida? Onde você se baseia para falar isso do político tal, do governador tal, das leis tal? De onde você está se baseando? Qual é a base disso? Você consegue ver alguma coisa boa num governo que não é da tua preferência ideológica? Você consegue ver isso? Ou você só consegue ver coisa ruim só porque ele não é da tua preferência política? De onde vem a tua preferência? Esse é o ponto aqui. E ele começa falando algo, até o verso 7, ele vai falar da relação do crente com as autoridades, que ele chama de autoridades superiores. O que nos mostra uma coisa que óbvia, clara e farta na Bíblia. Sempre haverá pessoas sobre nós, autoridades sobre nós. E no tempo de uma sociedade onde as pessoas, direto ou indiretamente, estão sendo ensinadas a
é resistir às autoridades, inclusive as autoridades paternais, as autoridades de dentro de casa, pai e mãe. A gente vê os nossos filhos sendo educados, entre aspas, educados aqui, a resistir à autoridade, a ter uma consciência formada, muitas vezes, no universo educacional, a ter uma consciência de que toda a autoridade, de alguma forma, tenta tolir você, ou tenta impedir você de ser livre e, porquanto, ser feliz com a sua liberdade. Isso é uma mentira tremenda de Satanás, desde o Éden. Essa mentira engana muita gente, né? E você romper com a autoridade para ser livre do jeito que você quer ser. E Paulo, ele fala aqui, o que ele vai falar de sujeição à autoridade, é uma expressão que eu costumo usar sempre, é apenas uma moldura. Aqui ele está falando das autoridades governamentais, e se eu estou certo na interpretação aos romanos, essa carta é escrita depois do ano 50 da era cristã. Então, quando ele fala para se sujeitar à autoridade, a autoridade máxima de Roma foi o homem que decapitou Paulo. Então ele está falando para sujeitar uma autoridade que ia arrancar a cabeça dele, que é Nero, que era a autoridade de Roma nessa época. Se eu estou certo na interpretação da data desta carta. Ele vai ser decapitado por Nero. Pedro também vai ser morto por Nero. Naquela época havia, e Paulo não nega isso, e não prega contra isso, havia pena de morte. E Paulo não prega contra isso. Inclusive ele fala, as autoridades sabem usar a espada. E quando fala de espada, ele está falando da pena capital. Ele está falando de pena de morte. Jesus morreu porque tinha pena de morte. Até quando você for defender uma causa dessa, eu sou contra a pena de morte, eu sou a favor, em que você se baseia? Qual é a tua base para ser contra ou a favor? É isso que a gente precisa entender aqui. Ok? Ele vai dizer assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então você está aqui me ouvindo, existe autoridade superior. Em todas as camadas da sociedade. A gente vive, eu quero que você perceba, irmãos, uma conspiração contra essas verdades. A gente está vendo mulheres sendo ensinadas a não se submeterem aos seus maridos. Quando a Bíblia fala para serem sujeitas aos seus maridos. A gente está vendo uma sociedade onde os filhos se rebelam contra os pais. E os pais são tidos como vilões, mas a Escritura ensina que os filhos devem honrar pai e mãe. E que os pais não devem abusar da autoridade que têm na formação dos seus filhos. Então, a primeira verdade aqui é que existem autoridades superiores. Não podemos negar isso. O professor na sala de aula é uma autoridade superior. O policial no trânsito é uma autoridade superior. Na tua casa tem uma autoridade superior. Na igreja tem autoridades que são superiores umas às outras. Existe uma ordem hierárquica na criação de Deus que precisa ser respeitada, que precisa ser entendida, se nós queremos viver de maneira que honramos a Deus. E aquilo que eu falo, eu estou pregando com muito cuidado, tentando expor o texto com muito cuidado, porque é um texto que vai confrontando algumas realidades presentes, algumas cosmovisões que estão presentes em nós mesmos aqui. Né? As mulheres querem se sentir empoderadas, não trabalhando, mas levantando a bandeira que não dependem dos seus maridos, quando a Bíblia fala que nós dependemos uns dos outros. Então são padrões quebrados, sem que a gente imagina. Tem mulheres que, por alguma razão, têm uma superioridade econômica aos seus maridos, e com isso talvez elas esqueçam que, mesmo tendo uma superioridade econômica, a Escritura fala que ela deve se submeter a uma autoridade delegada por Deus. Não quero entrar no mérito disso, que eu não estou falando aqui, não é uma palavra para casais, para famílias, é uma palavra para a igreja. E o primeiro ponto aqui é: existem autoridades superiores. E ele vai dizer a procedência dessa autoridade legítima, autoridade legal, não autoridade usurpada.
não autoridade roubada, não autoridade forjada, tomada. Ele está falando de autoridade legal, da legalidade da autoridade. Então ele vai dizer, por que ser sujeito às autoridades superiores? Ele diz, é porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aqui é um ponto interessante que às vezes a gente não entende, que quando você se insurge contra uma autoridade, se você entende esse texto, e se aquela autoridade é legal, você está se insurgindo contra Deus. Não é contra a autoridade, é contra Deus. Porque é Deus quem estabelece as autoridades. A ordem hierárquica da sociedade é estabelecida no padrão divino. Interessante isso. E reparem, irmãos, ele está em Roma, ele está escrevendo para os romanos, ele está escrevendo para a capital do mundo, ele está escrevendo para o ambiente do imperador. E ele está escrevendo num contexto onde o chefe maior é Nero. Então há algo para a gente perceber aqui nesse texto e talvez confrontar a nossa espiritualidade prática, a nossa vida de santidade no cotidiano. A gente vive hoje, por exemplo, a gente vê professores sendo cuspidos dentro de sala de aula, atacados dentro de sala de aula. A gente vê filhos gritando com os pais. A gente vê mulheres levantando a boca, dizendo, não depende de você para nada. Lá perto da minha casa tem uma turma lá que é crente, né? De vez em quando eu escuto isso. Alto, né, irmão? Alto. A mulher falando com o marido, eu não dependo de você para nada. E depois está lá, meus irmãos, dando aula. Eu falo, é isso. Por isso que ele vai dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade está resistindo à ordenação de Deus. Algum tempo atrás eu vi greve da polícia militar e um bando de esposas dos policiais amontoadas em cima das viaturas da polícia militar. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso é o fim. Acabou. O respeito por autoridades. Impressionante o que a gente vive hoje, irmãos. A gente vê a figura do chefe de Estado com caricaturas, assim, que não convém a um crente. Por mais que você não goste daquela pessoa. A gente precisa entender quem dirige nossa mente, nossa maneira de viver no cotidiano. Quem resiste a isso, resiste à ordenação de Deus. E depois ele vai dizer a razão pelas quais existem os magistrados, existem as autoridades. E aqui é um bom indicador para o teu voto. Um bom indicador para o teu voto. Porque ele vai dizer assim, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aqui ele está falando da autoridade verdadeira que age com justiça. Aqueles que punem o mal e promovem o bem. Não são aqueles que só punem os seus opositores. São aqueles que punem o mal. E aqui também vai diretamente para todos nós. Se a tua preferência política está promovendo o mal, ela tem que ser punida. Porque isso é recomendação da Escritura. Punir. Ela é levantada para promover o bem, para punir o que é mal, de modo de que aquele que procure fazer o bem não precisa temer essas autoridades verdadeiras. Quando a gente está debaixo de um governo tirano, a gente pode temer as injustiças da tirania de uma autoridade. E eles estão debaixo aqui de um governo tirano. Mas o meu ponto aqui com vocês é mostrar como a Escritura nos ensina a fazer diferença, até em tempos de muita resistência à tua fé, à verdade do Evangelho. Como que a igreja faz diferença. Então ele vai dizer, os magistrados não são para temor, para quem faz o bem, sim para quem faz o mal. E aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim,
Queres tu não temer a autoridade? Vocês querem viver sem temer essas autoridades? Então faça o que é do bem e você vai ter louvor dela. Irmãos, pelo texto está dizendo que as autoridades existem para punir o que está errado. E o ensino apostólico para a igreja é: viva uma vida correta, para que não seja punido pelas autoridades. Então vamos lá, irmãos, vamos direto ao ponto aqui. Se você tem autoridade, não faça gato na tua casa. As autoridades, elas existem para punir. Ele vai dizer aqui depois assim, olha, a quem imposto, imposto. Se você teme autoridade, ande em dia com as autoridades. Sobretudo quando você está debaixo de uma autoridade que está louco para ver um erro em você para te derrubar. Então não mostre isso para eles. Então, olha que texto precioso, gente. Pouco visto, né? Muito ignorado, mas princípios de vida cristã. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem, vai ter louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Ministro aqui é servo. A autoridade está a serviço de Deus, é o que o texto dá, para o teu bem. Ele diz que a autoridade que serve a Deus é para o bem das pessoas. É claro, irmãos, você que está me ouvindo, você pode estar olhando para o Brasil, mas está muito longe de ser uma realidade no Brasil. Eu concordo com você. O senso de justiça é muito questionável hoje. Sobretudo, agora, se o senso de justiça hoje é questionável, aí a responsabilidade ainda é maior. Porque se estão punindo sem que mereça ser punido, imagine você dando legitimidade à punição. E aí? Eu vejo os brasileiros, né, muitos aí no pró-anistia, e eu sou a favor da anistia. Por quê? Porque eu sou a favor do ser humano. Não é ideia política. Eu estou vendo gente sofrendo lá. Estou vendo mães sofrendo lá, então eu sou a favor da anistia. Porque eu sou a favor do ser humano. Porque eu vejo outros que não merecem sendo soltos. Isso é injustiça? É. Agora vamos botar o pingo no i. É injustiça? É. Mas entrar em Brasília e quebrar tudo é digno de ser punido. Vocês têm que entender isso, gente, para não ficar cego. Você vai entrar e vai quebrar tudo, patrimônio brasileiro, você vai quebrar tudo, não tem punição. E se você entende que o governo é injusto, então não faça um negócio desse, que aí que é dar para ele legitimidade em fazer retaliação. Talvez é não entender num texto como esse. É não entender num texto como esse. O candidato está lá, você votou nele, não, eu não votei nele, mas ele está lá agora na autoridade, você vai ter que submeter ele. Agora ele é o chefe de Estado. Se você não gosta dele, você não pode fazer uma caricatura dele, a cabeça de homem, corpo do diabo, cabeça do homem, corpo de mulher. Por que você não pode fazer? Porque você é um cristão. Você não é outra pessoa, você é um crente em Jesus Cristo. Você tem uma forma de doutrina que guia a tua vida. Você não tem que imitar os outros. Você tem que ser modelo para os outros. Você é luz. E é isso que o texto está nos ensinando aqui. As autoridades existem para o nosso bem. E depois ele vai dizer, entretanto, se vocês fizerem o mal, podem temer. Podem temer, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Essa expressão aqui, espada, é uma expressão de guilhotina, de pena capital. Ele fala, cuidado. É a mesma coisa que Jesus falou para a mulher que estava sendo flagrada de adultério. Não peques mais, você vai ser apedrejada. Eles estão debaixo da lei. Eles vão ter direito legal de apedrejar você. Não faça mais isso. Então, são questão de legislação
em que o cristão deve viver honrando a Deus no meio dela. Eu fico assim, irmãos, olha, essa semana semana que passou, não sei se foi essa ou a outra, eu vi algumas posições de gente da igreja nas redes sociais, de fala política, que foram expressões que vieram à minha cabeça assim: não adianta nada que você está falando, eles não estão aprendendo nada. Mas eu sei que é 1, 2, 3, não são todos. Isso também não pode ser a razão de eu parar. Mas ali você expressa o que você pensa, ali você expressa quem dirige os teus pensamentos, se é a Escritura ou se é esse universo político ideológico que está à sua volta e que formou a tua cabeça. Um cristão é neutro. Um cristão está submisso a normas superiores do reino de Deus. Ele é neutro. Ele não é massa de manobra, nem para um lado nem para o outro. Isso é importante a gente frisar aqui. Não é sem motivo que ela traz a espada, pois ela está a serviço de Deus, ela é vingador para castigar o que pratica o mal. Lembra quando no texto anterior, quando ele falou assim: ninguém pague o mal com o mal. A Deus pertence a vingança. Deixa o mal com o outro. Quem pune o mal não é você. É o que dizia Paulo no texto anterior de Romanos 12, que a gente viu semana passada. Quem pune o mal não é você. E você não pune o mal fazendo mal. Deixa para quem tem autoridade para punir o mal. Aí lá ele fala que a autoridade máxima para punir o mal é Deus. E aqui ele fala da autoridade terrena para punir o mal, que são as autoridades superiores. Isso é Bíblia. Na nossa mente e no nosso coração. E ele diz no verso 5, é necessário que estejais sujeitos, e aquilo é muito interessante, estejam sujeitos a essa autoridade. Há diferença de ser um crente, talvez tenha um ponto fundamental aqui, quando ele diz, é necessário que vocês sejam sujeitos, não somente por causa do medo da punição, mas estejam sujeitas pelo dever de uma consciência cristã. Aqui a diferença está estabelecida. Eu não faço, eu faço ou deixo de fazer, não pelo medo do que pode causar o meu ato, mas eu não faço pela consciência do reino que eu represento. Diferença, irmãos. Diferença aqui. Como eu disse, cultuar a Deus é adorar aquele que nos salvou, mas receber suas instruções para vivermos no dia a dia de maneira que o agrade. E aqui a gente está transmitindo instruções. Isso aqui é o Evangelho no dia a dia. É uma vida vivida à luz do Evangelho. É uma vida de quem não tem regras próprias. São regras superiores que nos orientam a viver, como eu costumo dizer, nessa dimensão horizontal, nós vivemos mais submissos a uma autoridade vertical de Deus para nós. Então, o que eu estou vendo, meninos, adolescentes, o dia que vocês desonrarem pai e mãe, o dia que vocês gritarem com pai e mãe, o dia que vocês menosprezarem pai e mãe, vocês estão pecando contra Deus e vocês vão trazer para si mesmo a justa punição dos seus erros. Olha o que o tio Afrânio está falando para vocês. São crianças que estão adolescentes, jovens que estão aqui. Seus pais são autoridades que Deus constituiu sobre a vida de vocês. Vocês podem estudar, vocês podem se tornar mais intelectuais do que eles, vocês podem se formar primeiro, segundo, terceiro, no nível superior, pode fazer doutorado, teus pais sempre terão autoridade sobre a tua vida. Porque isso foi Deus que estabeleceu. O dia que você escarnecer do teu pai, escarnecer da tua mãe, zombar deles, gritar com eles, ignorar eles, menosprezar eles, vocês serão os crentes falsos. Uma farsa. Mas aqui, a gente está vendo as orientações para a nossa vida. No verso 6, ele vai dizer, por esse motivo também paguem tributos. O que ele está falando aqui, gente? Não só neguem. Imagine, vamos pegar o contexto,
Você está pagando tributo para alguém que tem você debaixo do domínio. O povo judeu era um povo que tinha sua pátria, que tinha sua terra, que tinha o seu governo, e agora eles estão subjugados por outro governo, e um dos apóstolos fala assim: paguem tributo a esse governo que oprime vocês. É claro que vocês vão lembrar das palavras de quem aqui? Quando ele diz assim: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. De quem é a imagem que está aí? É de César? Então dê a César. Qual a imagem que está em vocês? É de Deus? Então dê a Deus. Vocês não são imagem de Deus? Então vivam para Ele. E quem tem a imagem dele, que vive para Ele, sabe também honrar autoridades delegadas por Ele, levantadas por Ele. Irmãos, imagine uma igreja pensando assim. Imagine os cristãos com essa compreensão de vida. Nós não teríamos igrejas divididas. Hoje a gente tem uma vergonha de ter igreja dividida politicamente. Igrejas divididas por causa de ideologias. A gente sente vergonha de ver gente defendendo mais uma ideologia do que o Evangelho. A gente tem vergonha de pessoas que têm coragem de pintar a rua para ir brigar pelas suas ideologias políticas, mas não tem coragem de sair com a Bíblia debaixo da mão no domingo. Ele tem vergonha disso. Mas pintar a cara e ir para a rua, não tem vergonha. Mas sair com a Bíblia, que é um dos distintivos do cristão. A Bíblia. Tem vergonha. Não são coisas assim que esse texto está aqui batendo na gente, né? Então paguem tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai todos os que lhe é devido. O cristianismo faz diferença, irmãos. Pagai tudo que é devido. A quem tributo? Paguem tributo. A quem imposto? Paguem imposto. A quem respeito? Dê respeito. A quem honra? Dê honra. Irmãos, o pensamento cristão, ele é tão diferenciado, que eu já vi pessoas assim: não elogia muito o teu pastor não, sabe? Porque se elogiar muito o seu pastor, isso vai fazer mal a ele. Gente, de onde vem isso? De onde vem esse negócio? Isso vem do nicho popular. Isso não vem da Escritura. A Escritura fala: dê honra a quem tem honra. Jesus foi muito elogiado. Jesus elogiou muitos. Jesus elogiou até aqueles que nós não iríamos elogiar. Ele elogiou Natanael, por exemplo, que duvidou dele. Israelita verdadeiro, vem aí, ó. Não há dolo. Elogio. Tem muita mundanidade dentro da igreja. Por isso que a gente precisa voltar a mente para a Escritura. Elogio não produz orgulho em ninguém. O máximo que o elogio pode fazer é despertar o orgulho que já estava. Não é criar o orgulho. O elogio não faz um orgulhoso. O elogio pode despertar o orgulho do orgulhoso. Mas aí é o problema do orgulhoso e não de quem elogia. O problema é dele. Bom, dito essas coisas, irmãos, dessa coisa da autoridade, o texto que o Daniel abriu aqui é proposital. O Pedro fala isso de uma forma talvez ainda mais ampla do que Paulo, na carta dele, na primeira carta dele. E aqui ele depois, repare, quando ele fala paga tributo, paga imposto, quem honra, honra, quem merecimento, merecimento, e ele vai, como é que ele começa esse trecho agora, que é um elo entre o que ele fala das autoridades e o despertar do sono? Ele começa quando? Como? Ele diz assim: não devam nada a ninguém. Pastor, então quer dizer que eu não posso comprar crédito? Pelo amor de Deus, não estou falando disso. Estou falando, se você deve, paga. É isso que ele está falando, assim, ó, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E tem algo que ele fala que é impossível você não dever. Interessante isso, né? Ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros.
E aqui é chave, irmãos. Aqui ele fala que o que nos move é amor. Ele vai falar de uma coisa tremenda, ele vai de novo vai falar de verticalidade e horizontalidade. Ele vai falar assim, aquele que ama a Deus, ama o próximo. Aqui tem sentenças preciosas para a gente entender e desmistificar muita coisa. Você já viu assim, fulano falar assim, fulano tem muito amor próprio. Você tem que ter amor próprio, porque você o ama o próximo como a ti mesmo. E se você não tem amor próprio, você não tem amor ao próximo. São coisas que a gente fica ecoando, né, sem perceber biblicamente o que a gente fala. Então, ele vai falar do amor da seguinte maneira: não deva coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo está cumprindo a lei de Deus. E aí, irmãos? Esse amar ao próximo aqui não tem a ver exclusivamente aos domésticos da fé. Ele está falando de amar ao próximo. E no contexto, ele está falando de autoridades superiores. Ele está falando de vida em sociedade. Então ele está falando que cumprir esses requisitos é uma forma de você amar o próximo. Se você faz o bem, é porque você ama o próximo. Se você quer a justiça sendo efetuada, é porque você ama o próximo. É o que ele vai dizer, por exemplo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo. Eu separei esse texto aqui, que ele diz assim, ó, antes de tudo, eu exorto vocês que praticam as súplicas, as orações, as intercessões, ações de graça. E ele vai dizer assim, façam isso em favor de todos os homens. Ele está falando da igreja como uma comunidade que intercede por todos. E aqui no texto de Romanos que a gente está aqui expondo, ele fala de uma comunidade cristã que ama a todos. Ame ao próximo. Porque se dever a alguém, deva amor. Num texto anterior ele diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. No que tiver por vocês fazer, tenham paz com todos os homens. E aqui ele fala assim, ele fala agora de amar o próximo como cumprimento da lei. Amar. E Jesus já falava de outras coisas. Jesus falava, ame o que persegue vocês. No texto anterior ele fala assim, olha, se tiver com fome, dá de comer. Se tiver com sede, dá de beber. Esteja próximo, seja crente, seja cristão, mostre o reino que você representa. E ele vai dizer assim, por que o amar o próximo é cumprir a lei? Você vai lembrar quando os religiosos perguntaram assim, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Ele diz, olha, vocês sabem, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso vocês sabem, mas eu vou falar o que vocês não sabem. Tem um outro que é semelhante a este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. De modo que, se você não tem amor ao próximo, o teu discurso de amor a Deus é questionável. Porque Deus te amou quando você não merecia ser amado. Por que só amamos quem merece ser amado? Está aí, irmãos, ontem já ia dar 2 horas da manhã, eu estava debruçado nesse texto aí. Pedindo sabedoria para falar sobre isso, que eu acho ele muito, mas muito, muito propício para os nossos dias. Especialmente propício. Então ele vai dizer que o amor ao próximo cumpre a lei, ele vai dizer por isto, aí ele vai citar as escrituras, por isso não adulterarás. Lembra quando ele falou assim, ó, façam, não com medo da consequência. Então você deve evitar o adultério, por quê? Com medo da mão de Deus pesar? Não, por que você deve evitar o adultério? Porque você ama o próximo. Esse é o ponto. Não matem. Por quê? Porque você ama o próximo. Ou você pode falar assim, mas eu não sou um assassino, mas você pode matar com palavras. Você pode matar com gestos. Você pode matar com silêncio. Você pode matar mostrando indiferença. Você pode matar criando uma imagem negativa da pessoa que você abraça.
Você está matando. Ele prossegue e diz, e que interessante, irmãos, não cobiçarás. Isso tem que estar inteiramente ligado com aquilo que ele fala de si mesmo, que ele diz, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não preciso cobiçar nada, eu já sei ter e sei não ter. Não vivo cobiçando o que é dos outros. Me contento com a realidade que Deus me dá. Às vezes tenho, às vezes não tenho. Às vezes é momento de fartura, mas às vezes é momento de escassez. Mas o momento de escassez não pode fazer eu cobiçar o que é dos outros. Talvez possa me fazer lutar para possuir algo que vai honrar a Deus, mas não cobiçar o que é dos outros. Por que não cobiçar? Porque você ama. Quem ama não cobiça o que é dos outros. É o que o texto está nos falando aqui. Ele diz assim, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala de amor próprio. Aqui a Bíblia vai falar que o amor próprio não é egoísta. O amor próprio não é centralizador. O amor próprio não quer tudo girando em torno dele. O amor próprio é o modelo pelo qual nós amamos os outros. E quem ama não empresta a sua vida para destruir outros. E aqui, irmãos, a gente tem que porque todos nós temos que fazer uma reflexão, talvez nós tenhamos que pedir perdão a Deus. Porque, como eu disse, nós somos pecadores, nós somos capazes de fazer umas coisas estranhas, muito estranhas. Você é capaz de, como eu disse, eu chamei isso de bipolaridade relacional. Você é capaz de falar coisas verdadeiras de alguém que você admira e depois você é capaz de, por trás, falar coisas negativas desse alguém, só para que esse alguém não seja honrado como ele está sendo, porque isso faz mal a você. Isso é o tipo de gente que nós somos. E nós temos o discurso de amor ao próximo. Eu acho interessante isso, irmãos. Às vezes nós temos uma contradição enorme. Nós fazemos um discurso de amor ao próximo. Nós somos capazes, por exemplo, de sair à noite, de madrugada fria, para dar cobertor a quem está com frio. Mas nós somos capazes de falar mal daquele que come do pão com a gente. Como se uma coisa fosse anular a outra. São as nossas contradições. Nosso discurso do amor, ele é muito provado. E às vezes ele é reprovado. Como eu posso? Quando Deus fala, quando a Escritura diz assim, João especialmente fala, se você não ama o teu próximo que você está vendo, como é que você tem um discurso que ama a Deus que você não vê? E eu pego isso para uma realidade horizontal. Se eu não amo o Luiz, que eu estou vendo e que congrega comigo, como é que eu vou morar ou uma pessoa em situação de rua que eu não conheço? Se eu não estou amando quem eu conheço, como é que eu vou amar quem eu não conheço? Isso é discurso sociológico. Mas não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é a coisa mais profunda, gente. Não é assim. Eu não posso dar comida dizendo que eu amo aquele alguém se eu tenho cisma com outro que toma do cálice comigo. Tem alguma coisa errada aí. Esses devaneios e contradições de um cristianismo não baseado na Escritura. Depois ele diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. Aqui, a facada está aqui. Como é que você ama? Não pratico o mal. Nós praticamos o mal, às vezes, de forma sutil. E quem ama não faz isso. Quem ama não pratica o mal contra o próximo. E isso é maravilhoso demais para nós. Dito essas coisas, aí parece que ele fala assim, gente, vocês estão vendo isso tudo? Vocês estão em Roma. Eu estou falando para vocês se sujeitarem às autoridades superiores. Eu estou falando que o modelo, o molde, a base para sujeitar essa autoridade é vocês despertarem amor uns aos outros, amor, porque quando vocês amam o teu próximo, você está verdadeiramente dizendo que você ama a Deus, porque a lei se resume nisso, ame a Deus com toda a sua intensidade e ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Então tenha um amor verdadeiro, genuíno, legítimo para contigo, que você vai ter um amor legítimo
para com o próximo. Se o amor que você tem a você é um amor egoísta, é um amor que quer o reconhecimento, é um amor a si próprio, que quer sempre se ver saindo na foto, então o teu relacionamento com os outros não vai ser verdadeiro também. Se você tem um amor egoísta, o teu relacionamento com o próximo vai ser egoísta. Já parou para pensar nisso? Amor egoísta produz relacionamento egoísta. Amor próprio egoísta produz relacionamentos egoístas no discurso do amor. Mas aqui a Bíblia dá uma rasteira em todos nós e olha, é aqui. A coisa é aqui. Gente, nós cristãos temos uma facilidade muito grande de colocar uma maquiagem muito bonita, escondendo algo que só nós sabemos que está por debaixo dos panos. Você sabe que eu estou falando a verdade. Então, diante disso tudo, ele fala assim, olha, já é hora. É como se vai assim, olha para o alto, tá vendo? Aquele que morreu, ressuscitou e que salvou e que fez ter uma igreja em Roma, ele vai voltar. A nossa salvação que começou quando reconhecemos ele como Senhor, ela está mais próxima, ela está chegando. Então, enquanto ela está chegando, vocês estão aí em Roma, vocês estão vivendo em sociedade, vocês estão vivendo com autoridade. Então, o que vocês têm que fazer? Ele diz, despertem do sono. Despertem. Ele diz assim, olha, digo isto a vós outros, vocês que conhecem o tempo. Ele está tratando a igreja aqui com o povo que tem discernimento espiritual, que tem compreensão da sua realidade horizontal, a sua realidade à sua volta. Ele interpreta, Paulo está chamando esse povo de um povo que consegue interpretar a sua realidade por um viés de uma realidade não visível. Então, é isso que ele está dizendo, vocês que conhecem o tempo. Esse é o sentido, vocês que são luz, vocês que são sal, vocês que são luzeiro de Deus, vocês que não são conformados a este mundo, vocês que têm a mente de Cristo, a vocês eu estou clamando, já é hora de vocês se despertarem. É hora de um despertamento, é hora de vocês voltarem à realidade de serem cristãos. Por isso que eu falei que acho que esse texto é tão próprio, tão aplicável para nós hoje, irmãos. Tão nítido para nós hoje. Tão necessário. E textos como esse têm sido muito ignorados. Ou às vezes lido sempre tirando dele aquilo que a gente quer tirar e não aquilo que ele está dizendo. E ele vai dizer, já é hora de vos despertar do sono. Ele diz por quê? Ele diz, é porque a nossa salvação, que já é uma realidade agora, ela está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Ele falou isso por volta da década de 50, depois de Cristo. Imagine, no século 21. Se lá ele disse que está próximo, e agora? A nossa salvação, então desperte do sono, para com essa apatia. Para de resistir à autoridade, para de desejar mal ao outro, ama o teu próximo. Por quê? Porque a nossa salvação está se aproximando, nós vamos prestar conta a Ele. Desperta, porque Ele está vindo, Ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai julgar você, Ele vai julgar as coisas mais secretas do teu pensamento. Então despertem do sono. A nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. E aí ele faz uma metáfora de noite e dia. Quando ele diz assim, no verso 21, vai alta noite. Essa noite aqui é esse presente século. É isso que em Romanos 12 ele diz, não desconforme, essa coisa obscura, de trevas. Noite. Vai alta noite. E ele diz, vem chegando o dia. Aí ele compara com a consumação do reino de Deus, com a vinda dele, a luz adentrando as trevas, a noite vai alta, o dia está chegando. E ele diz, por conta dessa consciência, por conta desse discernimento, revistam-se das armas da luz, abandonem as armas das trevas. Aqui tem um ponto interessante. Quando ele diz, deixemos, pois, as armas das trevas, isso é um paradigma que todos nós conhecemos. Nós conhecemos muito bem o que nós devemos largar. Mas às vezes nós ignoramos aquilo a que nós devemos nos apegar. Porque quando ele diz assim, larguem as obras das trevas, ele diz, revistam-se das armas da luz. Uma coisa tem que substituir a outra.
Você tem que tirar a roupa suja e botar a roupa limpa. Como cristão que você é. E depois, falando de um dia que está se aproximando, ele de novo vai pegar aqui a metáfora da luz, a metáfora que dissipa as trevas, quando ele diz: andemos dignamente como em pleno dia, como aqueles que representam o dia que está vindo. Andem com dignidade em pleno dia. E aí ele vai dizer como. Algumas coisas vocês já sabem. Não em orgia, nem em bebedice. Aqui era próprio do romano. A embriaguez exacerbada, a orgia, tudo quanto é tipo de prática sexual que tinha em Roma, orgia. Ele diz: larguem isso, larguem, não sejam participantes dessas coisas, nem sequer no pensamento. Então, joguem fora essa bebedeira, essa orgia toda que desonra a Deus. Mas isso, irmãos, de certa forma a gente sabe que tem que fazer. Mas depois ele fala de coisas que nem sempre a gente sabe, mas elas são mais camufláveis. São mais escondidas. Ele diz assim, repare que ele bota no mesmo patamar. Ele bota na mesma balança. Ele diz: não andem em orgias e em bebedices. Mas depois ele diz: também não anda, aqui na revista e atualizada está: não ande em impudicícias, que é falta de pudor. Não ande, e depois ele vai aprofundando para as coisas mais triviais. Ó, não ande em ciúmes, não ande em contendas. Por quê? Porque vocês são filhos da luz. Vocês têm que andar em pleno dia. Então não é só não estar envolvido com orgia, não estar envolvido com bebedice, é não estar envolvido com contenda, é não estar envolvido com ciúme, é não estar envolvido com intriga pequena, mesquinha demais. Algumas coisas chegam no meu ouvido e falam: isso é tão pequeno que era melhor você não ter trazido no meu ouvido. De tanta criancice que eu vejo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: dificilmente acontece alguma coisa aqui na igreja que eu não saiba. Então vou dizer uma coisa: se você fez alguma coisa, saiba que eu sei. Eu sei como é que você se comporta no grupo. Os líderes que estão aqui, eu sei como vocês lideram. Sei de tudo. Eu sei quem exerce a autoridade indevidamente. Sei de tudo. E aqui ele está dizendo, com isso eu não estou desclassificando ninguém não, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. As pessoas não perdem o valor por causa disso. Nós somos seres humanos, temos as nossas falhas. O que a gente precisa é submeter a autoridade superior a nós. A autoridade superior a nós hoje é a Escritura. Submeter o que ela nos ensina. Então, ele vai prosseguir assim: não ande em contendas, não ande em ciúmes. Como eu vou fazer isso? Ele vai fazer assim: revestindo-vos do Senhor Jesus. Não é isso que diz no teu texto aí? Revistam do Senhor Jesus. Vocês não vão andar em ciúmes, não vão andar em contendas, não vão andar em orgias, não vão andar em bebedice, não andar falando mal um do outro, não vai preferir uma pessoa para fazer ciúme na outra. Você não vai fazer isso. Não vai. Por quê? Porque você está revestido de Cristo. E se está revestido de Cristo, você não vai fazer isso. Revestido do Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz assim, termina assim: nada desponhas para a carne no tocante às suas concupiscências. As concupiscências da carne, que nem sempre são aquelas atitudes carnais, pecaminosas, normalmente se pensa em envolvimento com sensualidade, com sexo. Concupiscência da carne. Às vezes pode ser uma coisa mesquinha da tua mente, mas é da tua carne. Concupiscência é paixão da tua carne. Às vezes a paixão da carne é tão nociva, irmão, é tão patológica. Às vezes só você percebe. E chega um nível de patologia que nem você mais percebe. Parece que é uma patologia espiritual mesmo. Nem você percebe que você está fazendo mal ao outro agindo dessa forma. Você não está percebendo mais isso. Tal o nível da doença que tomou conta da tua mente, da tua alma. Então ele termina, diz: revistam-se de Cristo. E aqui ele vai abrir o caminho para o capítulo 14, que a gente vai tratar domingo que vem. Mas, irmãos, eu concluo dizendo que a nossa vida e a nossa maneira de viver deve expressar a cruz de Jesus Cristo. Então, você que está me ouvindo aqui, em casa e aqui, como eu disse na semana passada, e tenho dito para mim isso constantemente,
Talvez seja um dia de você pensar na tua conversão. Ah, pastor, já sou convertido. Eu sei que você é um cristão. Eu estou falando, converter é voltar. É virar-se para Ele de novo. Talvez seja um tempo sem Jesus você não consegue isso. Você tem que se revestir de Cristo. Esse sermão termina apelando você se revestir de Cristo. Alguns estão se revestindo de pessoas que admiram. Eu vejo pessoas se revestindo de Bolsonaro, outras estão se revestindo de Lula, outros estão se revestindo de outra coisa qualquer. Mas o texto está falando, revistam-se de Cristo. Ele é a referência. Então hoje, nesta manhã, irmãos, curva o teu interior diante dele. Fala assim, eu quero ser um cristão. Eu não posso ser sem ti. Eu preciso da tua graça. Eu preciso ser um homem melhor na minha família. Eu preciso ser uma esposa que, de fato, não fique competindo com o meu marido. Eu preciso ser uma esposa que complemente o meu marido. Então, me ajuda, Jesus. Fala isso hoje. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus, a ser um filho que honra pai e mãe, que submete a autoridade que foi delegada a eles. Me ajuda, Jesus, a quando entrar numa sala de aula, eu não ser como os outros alunos, eu ser alguém revestido de Cristo. Que reconheça os teus ensinamentos, que reconheça as autoridades que estão acima de mim. Irmãos, vamos curvar as nossas cabeças com muita sinceridade. Vamos rogar a Deus que essas verdades estejam presentes e que estejam se desenvolvendo em nós mais e mais e mais e mais a cada dia. Ó Deus, nós precisamos do Teu Filho Jesus em nossas vidas. Eu rogo a Ti por minha vida e por esses que estão aqui com cabeças curvadas. Que haja aqui corações convertidos a Jesus Cristo. Que haja aqui mentes e corações se rendendo ao senhorio de Jesus. Haja conversões nesta manhã. Hajam pessoas voltando para o ponto de partida que é Cristo. Hajam pessoas voltando para o fundamento sobre o qual são edificadas na sua forma de viver, de pensar, de agir, de interagir, de viver, de conviver. E possamos expressar a imagem daquele que nos redimiu e rendeu sua vida por nós. Queremos ser luz, mesmo vivendo num país que talvez não nos simpatizamos com formas de governo, mas nós oramos pelos nossos governantes, oramos pelo nosso país, que nós amamos ao próximo. Senhor, nós não queremos uma intervenção de outro país no nosso país para fazer o nosso povo sofrer, porque nós amamos o próximo. Aqui nós criamos nossos filhos. Então guarda esse país e levanta a tua igreja como referência, como luz mesmo, como sal, como luzeiro. Que nossas mentes, nossos corações sejam dirigidos pela tua palavra, Senhor. Nós vamos sair daqui a pouco, Senhor, que Tu nos dê a sensibilidade. Tua palavra nos ensinou hoje que nós somos aqueles que conhecemos o tempo. Então, que Tu nos conceda discernimento, Jesus. Quando eu e meus irmãos abrimos os nossos telefones lá com as redes sociais que bombardeiam nossa mente, que nós saibamos dizer não ao lixo que às vezes aparece nos nossos telefones, Senhor, nas redes sociais. Os lixos que estão colocando ódio dentro de nós, estão colocando um contra o outro, estão nos cegando para a verdade do Evangelho e abrindo os olhos para as ideologias que muitas vezes nós lutamos por elas e depois elas nos decepcionam. Deus, eu sei que Teu Filho Jesus não nos decepciona. A verdade do Teu reino é imutável. Gerações passam, gerações surgem, e Tua verdade é a mesma. Imutável, atravessa todas as gerações. Ó Deus, que meus irmãos que estão aqui, eu que estou aqui, meus irmãos que estão em casa, não dirijam suas vidas por nada que não seja a Tua Escritura. Que não enxerguemos o mundo por outras lentes, senão as lentes da Tua palavra, porque são as lentes do Criador do mundo. Ajuda-nos a sermos luzeiros Teus no meio de uma geração perversa. Que possamos, ó Deus, sim, sair daqui expressando o Teu amor
que amamos de fato o próximo, porque nós amamos a nós mesmos, porque amamos a Ti, amamos a nós, amamos os próximos, amamos os nossos irmãos, amamos da nossa casa, para depois amarmos os que estão na rua. Que seja assim, Senhor. Que o amor nosso pelos que estão na rua seja apenas um reflexo do amor nosso por Ti, do amor nosso pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, seja apenas um reflexo, Senhor. Que não seja um amor ideológico, que não seja um amor sociológico, seja um amor cristocêntrico, seja um amor teológico, seja um amor que expresse o Teu reino, Senhor. É assim que nós oramos, eu suplico por essa igreja, Senhor. Eu estou passando grande parte da minha vida pregando para uma pequena comunidade cristã, e eu tenho orgulho disso, Senhor. Eu tenho alegria disso. Não são as massas que me atraem, e sim, Senhor, eu cumpri o que Tu me chamaste para fazer, e aqui eu estou. Às vezes tem uns, domingo tem outros, nem sempre estão os mesmos, uns têm hoje, domingo que vem não estão mais, mas eu estou aqui pregando, Senhor. A Tua palavra ela não volta, não. Ela é verdadeira, em tudo ela é verdadeira. Que ela atinja as nossas mentes, nossos corações e nos capacite para a vida, para glorificar o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Está exposto o capítulo 13 da carta aos Romanos. Perdoa-me a minha superficialidade nesta carta, não sou nenhum exegeta profissional, mas aquilo que pude perceber no texto, eu tentei trazer para essa igreja e aplicar para essa igreja. Tá bom? Nós vamos finalizar, e a gente costuma finalizar